Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Júlio Ribeiro e eu vou analisar uma pregação agora de um amigo nosso lá do Pregai. Ele é seguidor da página, o Rafael, e ele me mandou essa pregação já tem um tempo, só que eu confesso que eu não estava conseguindo um tempo hábil para fazer isso, mas hoje eu acho que eu consigo aí uns 30, 40 minutinhos para dar uma atenção para esse caso. Então, deixa eu me posicionar aqui e a gente vai começar a dar uma olhada aqui no esboço dele. Lembrando que eu não vi o esboço antes, eu estou vendo pela primeira vez agora, eu deixei o e-mail salvo na minha caixa e estou vendo agora. Não sei o que eu vou encontrar, mas eu vou tentar aplicar aquilo que eu ensino para os alunos no curso de pregação expositiva e tentar fazer as minhas considerações sobre os pontos positivos, obviamente, e também corrigir aquilo que eu achar viável de ser corrigido. E no final das contas, quem vai dar a última palavra é o Rafael e o Espírito Santo, obviamente, ali regendo as decisões dele. Aqui vai ser só uma avaliação de alguém que está de fora. E é sempre bom a gente ter esse olhar. Então, já estou vendo aqui que o tema, né, é ativação, um chamado para ativação. A primeira coisa, eu já me sinto desconfortável. Por que desconfortável? Não é que o Rafael esteja fazendo nada de errado. É porque me parece que essa é uma pregação temática. E eu não me sinto confortável com pregações temáticas. O pessoal aí que for aluno do curso sabe o motivo, eu explico tudo lá nas aulas. Mas, basicamente, a pregação temática ela dá margem para muitas coisas serem consideradas, interpretadas, enfim. Mas vamos tentar, vamos caminhar aqui. E não é errado, tá bom? Pregação temática não é uma pregação errada. Do mesmo jeito que você pode fazer uma pregação expositiva errada, você pode fazer uma pregação temática errada. E você pode fazer uma pregação expositiva certa e uma temática certa também, tá bom? Então vamos lá. Quando se fala de ativação, se linka muito com chamada e é sobre isso que iremos falar hoje. Depois que nos convertemos a Cristo, ou seja, respondemos ao seu chamado, somos ativados para cumprir o propósito dele para nós. Assim aconteceu com diversos homens na Bíblia. Então, isso aqui, ao que eu entendo, seria a introdução do Rafael. Ele ia começar dando uma pincelada nessas três frases aqui. Ó. Deixa eu destacar nessa primeira frase, nessa segunda frase, e essa terceira frase seria o link para ele colocar alguns exemplos. O primeiro exemplo que ele vai colocar é o chamado de Amós. Eu amo Amós, cara, eu acho que é um personagem bíblico sensacional e que pouca gente conhece, cara, mas o chamado dele é muito bom. Ele fala, né, eu não sou profeta nem filho de profeta, mas eu sou boiadeiro e colhedor de figos, mas o Senhor me tirou de trás do gado e me mandou profetizar. Eu acho isso muito, muito maneiro, muito bacana. E se não me falha a memória, é exatamente aqui, ó, Amós 7,15, onde você vai achar esse texto que eu acabei de falar, tá? Então, a palavra do Senhor foi ao encontro de Amós. Amós era um pastor, vaqueiro, como eu falei, boiadeiro, uma pessoa simples. Ele era do Reino do Sul, né, e foi profetizar no Reino do Norte, isso está certo. Amós não tinha estudo, como eu falei, né? Ele não era profeta nem filho de profeta, mas conhecia as Escrituras. Mas, Rafael, sem o i, mas, porém, conhecia as Escrituras. Amós foi chamado para dar um passo de fé e ousadia. Até aqui, concordo. Amós, inclusive, fala, eu acho que Amós capítulo 3, ele fala assim, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Então, ele via o chamado de Deus como algo imperativo e algo irresistível. Falou o Senhor, quem não profetizará? Ou seja, Deus me deu uma mensagem. Como que eu não vou proferir essa mensagem? É impossível, era uma pergunta retórica. Mas assim que Deus o chamou, ele respondeu com um sim. Assim, Deus não somente o chamou, mas o capacitou para profetizar, concordo. Naqueles tempos de ministério profético, de fato, havia
uma interação divina entre o Espírito Santo e os profetas. Então, Deus sim o capacitou, como fez com Elias, como fez com Eliseu, como fez com Moisés, como fez com todos os seus servos. É legal falar que essa capacitação de Deus, ela não elimina, ela não desaparece com a personalidade do profeta. Tanto que a profecia de Amós vai refletir muito do que Amós vivia. Ele vai comparar Deus com um leão, porque ele era um homem do campo. Ele vai colocar exemplos como presa, armadilha, passarinho, covil, leõezinhos. Ele vai usar o imaginário que ele tinha para profetizar. Então é uma sinergia perfeita ali, né? É Deus inspirando, mas também permitindo que os traços de personalidade do profeta, as palavras que o profeta conhecia, o mundo em que o profeta vivia fossem transparecentes nessas profecias, tá? As profecias, já estou aqui embaixo, ó. As profecias de Amós deixaram as pessoas perturbadas, com certeza, pois naquele tempo o poder e a paz estavam naquele reino. Eram dias de prosperidade e Amós estava anunciando o juízo de Deus. Tem uma coisa muito interessante chamada a armadilha de Amós, que vale muito a pena você estudar. As palavras de Deus através de Amós chegaram até o palácio sacerdote. Havia um falso profeta, esqueci o nome dele, não sei se era Amazias. Enfim, tinha um falso profeta lá que Amós bateu de frente com ele. Foram tão confrontadoras as palavras que foi ordenado se retirar dali. Foi assim mesmo. Sai daqui e vai ganhar teu pão em outro lugar. De novo, Rafael, mas, sem o i. Mas o que profetizou? Juízo de Deus sobre a Síria, os filisteus, Tiro, Edom, o povo de Amon, Moabe. Essa é exatamente a armadilha de Amós. Ele vai profetizando para os povos inimigos, depois ele profetiza para os povos que são parentes, até finalmente chegar em Israel, em Judá. Amós também pregou que Judá e Israel seriam punidas por adotarem iniquidade e rejeitarem o Senhor. E a profecia dele é muito rica, os pontos em que Deus condena, sabe? Até a soberba dos ricos, a vontade de devorar os pobres, usar balanças enganosas. Cara, é uma riqueza assim impressionante. O como Deus condena o povo naquela época por meio do profeta Amós. Amós profetiza que o modo negligente com que adoram ao Senhor vai levá-los à destruição, depois de profetizar sobre a desgraça e as consequências que Israel enfrentará por rejeitar o Senhor. Então já tem um primeiro exemplo aqui que, do meu ponto de vista, já dava uma bela de uma pregação expositiva se ele pegasse um texto de Amós e começasse a partir dali. Mas então o primeiro exemplo que o Rafael vai usar aqui, ele está dentro do tema dele de ativação, é Amós. Chamado de Ezequiel, vai falar de outro cara. Eu não conheço a história de Ezequiel tão bem quanto a história de Amós, então talvez eu não comente com tantos detalhes como eu fiz agora com Amós. A palavra do Senhor foi expressamente a Ezequiel, foi ao encontro, vinha de uma família sacerdotal, até onde eu me lembro é isso mesmo. Foi exilado junto aos outros israelitas e não exerceu os ofícios sacerdotais. Ele era sacerdote, mas estava longe de casa, então ele acabou servindo para Deus como um profeta. Ezequiel foi chamado para exercer o ministério profético quando ele deveria ser sacerdote, que eu acabei de falar. O seu chamado veio quando estava no rio. Acho que aqui é Bar com B, mas enfim. E Deus o chamou, se não for também, perdão. E Deus o chamou por meio de uma visão da sua glória, aquelas visões gloriosas dos seres viventes com 4 rostos. Mas Ezequiel caiu com o rosto em terra pela visão que teve e escutou. Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Nesse momento ele foi ativado pelo Espírito a tornar-se um canal da revelação divina e proclamar a palavra de Deus ao povo. No momento que Deus o chamou, ele correspondeu com um sim. Pelo visto aqui, a temática do Rafael vai ser essa correspondência que nós devemos ter com o chamado de Deus. O chamado de Ezequiel é muito parecido com o chamado de Isaías, mas olha o panorama. Exilado no momento difícil, formado, mas sem poder exercer ou exercitar.
coração partido, pois o templo estava destruído. O que Ezequiel profetizou? Ezequiel vê o Senhor e sua glória, é chamado para ser um atalaia para a casa de Israel, alertar, reprovar e chamá-los ao arrependimento. Iniquidade das nações que cercam Israel e profetize sua destruição. Não entendi muito bem. O Senhor repreende os líderes de Israel por serem maus pastores. Sim, com certeza. Tem até aquela visão, né, da brechinha na parede do templo, bem bacana. Terceiro exemplo, o chamado de Pedro era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e haviam seguido. Ah, tá. Primeiro quem ouviu foi André, chamou Simão, é isso? Achamos o Messias, levou a Jesus e Jesus falou com ele. Tu és Simão, filho de Jonas, e serás chamado Cefas. Ele era um pescador, iletrado, pessoa simples, classe humilde. Foi chamado para largar tudo. Realmente largou a gente. Foi ordenado para cuidar do rebanho lá no final já do ministério terreno de Cristo. Foi o momento que Deus chamou e ele respondeu com um sim. Mais uma vez aqui essa dinâmica que o Rafael quer imprimir com um sim. Pedro foi chamado na ousadia para ser ousado, foi ativado. Qual foi a pregação de Pedro? Arrependimento, Jesus é tudo, fez muitos milagres, prodígios e maravilhas. Criando links. Agora acho que ele vai tentar conectar as histórias, né? Todos estavam em períodos de tempos difíceis espiritualmente e até econômica, política e familiar. De fato, se eu pensar aqui, no tempo de Amós era exatamente isso, no de Ezequiel também. O de Pedro, sim, também. Todos responderam ao chamado. Sim. Pedro meio que deu uma escorregada, mas sim. Todos tinham suas limitações. Isso aí, com toda certeza, que ele vai listar as limitações. Todos foram capacitados, concordo. Todos foram ativados, concordo. Que não negligenciemos esse tempo, como dizem Hebreus e Ezequiel. Todos eles profetizaram a restauração e uma nova unção. Eu não sei se é correto, o Rafael, dizer que Pedro profetizou, tá? O fim do ministério profético, já que você está usando Amós e Ezequiel, o último dos profetas a exercer o ministério profético como nós conhecemos foi João Batista. Depois de João Batista, o que nós temos agora é a pregação da palavra e não a profecia com novas revelações. Então, é mais uma questão de proclamação, tá? Mas aí depois você verifica se vale a pena seguir o conselho. Assim como o profeta Amós, seremos simples, mas conhecedores da palavra. Assim como Ezequiel, seremos atalaias. Assim como Pedro, seremos ousados. Tá. Esse aqui é o desfecho do sermão do Rafael. Primeiramente, eu acho que isso aqui dava uns 3 sermões tranquilamente. Recentemente, eu atendi um aluno do curso de pregação, né? Ele me pediu, me mandou uma mensagem, eu mandei meu WhatsApp para ele. E ele me mandou lá qual era a ideia dele. Eu falei, e ele tinha umas ideias, ele queria falar sobre comunhão, etc e tal. Eu falei, meu velho, a tua ideia é boa, só que tu tá cruzando muita informação. E ele falou, poxa, meu problema é no desenvolvimento, eu tô meio confuso. Eu falei, de fato, o desenvolvimento, ele é a parte da confusão. Se tem uma parte no sermão que tem que dar uma confundida, é o desenvolvimento. E é óbvio que o dever do pregador é tirar a confusão, explicar aquilo que estiver confuso. Só que se eu começo já com um monte de texto, um monte de link, cara, o meu desenvolvimento, que já naturalmente seria meio confuso, vai virar uma zona, né? Meu irmão, um pé de guerra. Então eu tenho que simplificar a minha introdução para diminuir os pontos de confusão no meu desenvolvimento e assim ter uma mensagem mais clara, ajudar a minha conclusão e ajudar as pessoas a me entenderem melhor. Porque tem pregador que nem ele mesmo entendeu direito a mensagem, ele está querendo pregar. Então, Rafa, meus conselhos aqui, meu velho. Eu acho que aqui davam 3 sermões. Você pode trabalhar a mesma temática dentro dos 3 sermões diferentes. Não tem problema nenhum fazer isso. Mas, cara, eu faria um sermão sobre Amós,
um sobre Ezequiel e um sobre Pedro. Eu não sou um pregador temático, eu sou um pregador expositivo. Então você, Rafa, está partindo do tema da ativação. Eu não vou falar que eu não sei pregar assim, mas eu não gosto de pregar assim. Eu prefiro pregar, ao invés de eu partir do tema, eu prefiro partir do texto. E eu aconselho fortemente que você faça isso. Se possível, se inscreva lá no curso de pregação, porque todo mundo diz que é assim, é aquela coisa de que, caraca, os meus olhos se abriram, e de fato é. Até hoje o feedback tem sido muito positivo. Então, eu pegaria um texto-chave de Amós, talvez Amós 7, seria um bom, e partiria dali. Ezequiel pegaria, né, um texto-chave de Ezequiel, quem sabe esse aqui, ó, Ezequiel 2:1 também. Aqui. Pegaria Ezequiel capítulo 2, alguma parte ali, e partiria do texto. E aqui Pedro também pegaria. Ai, perdão. Também pegaria um texto de Pedro para partir do texto. Ah, Júlio, eu quero conectar as 3 histórias. Meu conselho é que você separe em 3 sermões. Poxa, mas a temática é parecida, não tem problema nenhum. Fazer 3 pregações diferentes com a temática parecida. Bom, isso não é errado. Separar, então, essas temáticas em 3 pregações. Trabalhar bem as tuas introduções, porque você pode pensar assim, tá bom, eu vou separar, mas quando eu estiver na pregação de Amós, eu vou citar Ezequiel. Quando eu estiver na pregação de Ezequiel, eu vou citar Amós e Pedro. Não faz isso, velho. Separa as pregações e se detém naquele personagem, naquele texto. Senão, eu acredito que você vai trazer mais confusão, tanto para você como pregador, quanto para quem vai te ouvir, tá? Então, seria bom separar essas temáticas. E depois que você separa as temáticas, você vai seguir aquele beabá que a gente ensina lá no curso de pregação expositiva. Introdução, com o contexto imediato, desenvolvimento, com as salpicadas de aplicação, fazer a ponte com Cristo e as aplicações no final, 1 ou 2 aplicações, aí sim, talvez fazendo links com outros textos, tá bom? Era o que eu faria. Eu amo a história de Amós, então, cara, para mim seria um prazer se você, ô Rafa, fizesse aí uma pregação em Amós, montasse um sermão em Amós e me mandasse, eu, enfim, estaria super aberto para analisar o teu sermão de novo e, obviamente, o de Ezequiel e de Pedro também, mas eu sou super fã de Amós. Então, esses seriam os meus conselhos para você. Não vi nenhum erro grave teológico aqui, a não ser a questão ali de Pedro como profeta. Eu acho que seria cronologicamente errado classificar Pedro como um profeta, como se Pedro tivesse profetizado. Eu acho que não cabe, mas o restante tudo ok. E gostei de dar uma analisada. É um tipo de pregação, como eu falei, que eu não me sinto confortável, eu não sou um pregador temático, sou um pregador expositivo, mas é no debate que a gente cresce, é no embate que a gente cresce, é no confronto que a gente cresce. E a cada pregação de vocês que eu analiso, eu também vou crescendo como estudioso da palavra, como pregador, enfim, o que quer que seja, como professor também, tá bom? Então, pessoal, essa foi a pregação do Rafa que eu acabei de analisar. Você que é pregador do curso de pregação, que é aluno do curso de pregação expositiva, me manda aí as tuas pregações para eu poder analisar também. E você que viu esse vídeo, gostou, se inscreva no nosso canal, ative aí as notificações, deixe uma curtida, um comentário, que para a gente é muito importante. E se você puder, se inscreva no curso. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Deus abençoe. Aqui é o professor Júlio Ribeiro.